por essa dificuldade, que é como é que eu dou contexto às pessoas que já adquiriram conteúdos. Eu dei estes conteúdos, agora onde é que estes conteúdos valem mais? É dificílimo de imaginar. E eu acho que com algum remorso até algumas escolas procuram mesmo entender o mundo do trabalho e perante a dificuldade de o encontrarem, desculpam-se, quando na realidade eles estão a lidar com um problema que é impossível. Porque nem sequer as empresas sabem que conteúdos é que elas vão precisar. O secretário de Estado do Trabalho americano, há cerca de 3 anos atrás, disse que os 10 empregos mais promissores, mais bem pagos e mais procurados nos Estados Unidos não existiam, 7 deles, aliás, 7 dos 10 não existiam 4 anos antes. Community managers. A minha filha quer ir para a psicologia, deve estar maluca, isso é tratados malucos, há montes disso, ninguém paga nada, e na realidade, no outro sítio do mundo, em Silicon Valley, paga 120 mil euros para uma pessoa que tenha saído da faculdade, que tenha um background em psicologia, para gerir redes sociais, grupos na internet. Não é para tratar de malucos. Em Paris, pagam-se 130 mil euros para arranjar psicólogos que estejam dispostos a investir a sua carreira a fazer acompanhamento psicológico a pacientes com doenças crónicas, como o cancro. Não é para tratar malucos, mas os conteúdos são os mesmos. Só o contexto é que mudou fundamentalmente. Portanto, a pergunta clássica de um candidato, que é como é que está o mercado, faz todo sentido. O que é o mercado? Como é que eu posso aplicar este conteúdo que eu adquiri aqui num contexto onde ele seja adequado àquilo que eu quero e onde ele seja valorizado? Portanto, é muito difícil, de facto, neste mundo nós percebermos o lado direito destes dilemas. Portanto, os contextos são fundamentais. Por outro lado, insistimos na qualificação, ou seja, na certificação, porque as empresas querem ter um bocadinho mais de segurança a dizer, se eu contratar um tipo bestial da Católica ou da Nova, não sei o quê, o gajo tem que ser melhor do que o gajo que vem da Lusíada. Eu, por acaso, estudei na Lusíada e não estou nada em querer que os conteúdos que sejam lá assimilados sejam melhores ou piores. O que eu estou a dizer é que a razão de se certificar o conhecimento não deixa de fazer sentido. O que ganha é uma matiz um bocadinho diferente. Financial Times não acabou impresso porque ganhou o prémio de melhor publisher online. Ele fez as duas coisas. E, portanto, as escolas, mais do que dizerem, olha, agora treinamos jovens licenciados, que lá estão na minoria do mundo. Portanto, na realidade, eles são privilegiados. Que têm um contexto global de trabalho hoje, é um mercado global. E, portanto, a nós custa-nos imenso contrariar isso, mas essa é a realidade. E porquê que essa realidade é difícil de aceitar? Porque nós não contextualizamos os conteúdos deles para o mundo. E de facto aí nós não temos palavra a dizer. Com a internet, com a globalização, com a desterritorialização do trabalho e com agentes económicos tão poderosos como as empresas, que em muitas circunstâncias substituem os Estados, nós qualificamos as pessoas, demos-lhes os conteúdos, demos-lhes os certificados, mas não os contextualizamos. Portanto, eles não viram onde é que os seus conteúdos e as suas capacidades fazem mais sentido e geram mais valor. E, por fim, nós dificilmente conseguimos contrariar esta coisa muito industrial ainda e muito pouco digital, que é que funções é que estão em demanda. As funções não fazem tanto sentido como antigamente. Porquê? Porque as carreiras deixaram de ser lineares. Eu, quando entrei para o Banif, fui para a Caixa e tinha o nível 4, acho eu. Regateei para ter o 4. E abria e fechava a caixa e sabia que havia 18 níveis. E eu imaginei que os meus pais tinham razão. Eles diziam, pá, filho, deixa de estar aí, seu banco é muito bom. E eu, ao fim do ano e tal, estava farto daquilo. Sim, mas eu não quero ficar aqui. Isto é horrível. Mas é que daqui a 18 níveis, pá, podes ser administrador. Ninguém hoje pensa dessa maneira. Não há carreiras lineares. Portanto, a promessa de que nós vamos fazer uma carreira linear e que os ordenados vão ser progressivos, para os jovens é verdadeiramente uma mentira. E não é por nada, é porque eles viram isso a não acontecer aos pais. Portanto, qual é que é a probabilidade de uma coisa que não aconteceu ao meu pai vir a acontecer-me a mim? É aquilo que eles chamam BS, não é? E, portanto, as escolas, as empresas, têm que pensar mais em missões. Eu, quando vou às universidades, digo assim, quem é que daqui gostava de ser ator? E gostava de ser ator? Sim. Mas assim? Sim. Mas eu não disse qual era a missão, eu só te disse qual era a função. Não fala mal, pá, ser ator é bestial. Então, se eu disser que é um ator porno, então vocês
Vocês percebem a diferença entre uma função e uma missão? Um ator de teatro tem um cenário, tem um contexto completamente diferente, ele satisfaz com o olho, com o brilhar dos olhos das pessoas a quem ele está a declamar Shakespeare. Mas o ator de cinema não pode. Vai à vernissagem e tal, mas não tem, pode ler na crítica. O ator que faz bem comédia tem mais dificuldade em fazer, eventualmente, drama, salvo raras exceções. Mas, quer dizer, nós não pensamos nas missões. Eu sou um bom comunicador. E vocês conseguem ver isso. Eu, com um microfone na mão, posso suspeitar que eu podia ter sido vendedor de seguros, podia ter sido advogado, isto podia ser uma sala de audiência de um tribunal, eu podia ter sido pivô na televisão, eu podia ter sido político ou padre. Mas o problema é que o mundo que nós oferecemos aos nossos filhos não é o mundo que eles querem. E eles não querem ser o que fazem. Eles querem fazer o que são. E isso obriga a que as carreiras tenham mobilidade. Isso obriga a que os conteúdos sejam cada vez mais curtos. E que os contextos também sejam adequados. Portanto, eu deveria poder, como o meu pai, que foi escritor, foi empresário, foi político, foi professor, eu devia poder fazer aquilo que o meu pai fez também, que é mexer-se entre várias carreiras. E, portanto, a dificuldade está na tradução de, você foi diretor comercial, explique-me lá como é que vai agora ser Field Sales Manager na Cisco. Você que vem de Psicologia Clínica, como é que vai ser agora Community Manager? É que na base das funções não está feito um trabalho de identificação do que são as competências. Não há cartas de condução internacionais para dizer, o senhor é bom para todo o terreno, aquele senhor ali é bom para não sei o quê. Portanto, nós de facto estamos ainda num mundo que ainda não organizou isso, mas vai organizar. Só por uma razão, é porque os nossos filhos querem. E o progresso é exatamente isso. É a geração que vem a seguir, toma o poder e faz o que quer. Nós podemos adiar isso ou podemos ajudá-los a construir isso, com base no nosso conhecimento acumulado. E, portanto, muitas coisas estão a mudar. Muitas. E, portanto, nós temos que ter uma noção de qual é que é o nosso papel. E eu acho que é isto hoje aqui que nós estamos a debater e a discutir. Será que faz sentido nós dizermos às pessoas que elas devem ser pagas em função do tempo? Ou será que nós temos que perceber que o novo critério de empregabilidade é o valor? Será que devemos dizer-lhes para elas especializarem-se e estudar verticalmente durante 5 anos e depois terem um PhD e muitas vezes convidá-las a ficarem lá sozinhas? Ou devíamos convidá-las a estudar durante toda a vida e recombinar os seus saberes de uma forma única? E encontrar os contextos onde isso é necessário e desejável? Será que nós podemos pensar que o trabalho é fixo só? Ou será que temos que pensar que ele é fixo e é móvel? Portanto, deixo-vos muitas questões, mas deixo fundamentalmente 2 coisas mais. Um pedido de colaboração. Isto são apenas reflexões que vêm, obviamente, do trabalho do Jim Clifton, da Linda Grattan, aliás, do Tony O'Driscoll. E, portanto, eu gostava de aprender mais convosco, o meu e-mail está ali. E, fundamentalmente, gostava de apelar-vos no dia 7 de fevereiro, vou fazer um brainstorming, em que quero incluir jovens, pessoas que estão preocupadas com o problema do emprego jovem, em preparação de um fórum que vai haver chamado Empreende Portugal, com a Santa Casa de Misericórdia e com a Choca como patrocinadores, mas que fundamentalmente visa atacar o problema do desemprego jovem através do empreendedorismo social. Portanto, daqueles que vós gostam de pensar em empreendedorismo social, se me dás licença, Rui, gostava de dizer-vos que já estão convidados e gostava muito de ouvir falar sobre vós. O meu tempo esgotou-se. Eu gostava, obviamente, de passar um bocadinho de publicidade, porque não há almoços grátis, mas fundamentalmente porque eu acredito que é possível nós mudarmos esse mundo. Eu lancei um projeto no dia 17 de setembro, chamado Mighty World, que no fundo o que faz é pega no tema do talento e permite a qualquer jovem que não sabe o que é o seu talento fazer uma coisa muito simples, que é perguntar. Perguntar às pessoas que o conhecem bem qual é que é o meu talento. Portanto, é uma aplicação que está no Facebook, chama-se Might, como podem ver ali, é M-I-G-H-T. Might tem a ver com o poder, a possibilidade. Portanto, é uma maneira de fazer crowdsourcing, dos jovens perguntarem ao professor de judo, à namorada, ao irmão, ao tio que sempre admiraram, ao professor, para escolher 3 palavras. E com essas 3 palavras criar um avatar de talento que possa servir para ele se promover no mundo do trabalho e dizer, olha, eu estou a ouvir aqui esta entrevista, eu nunca trabalhei, mas aquilo que as pessoas dizem mais sobre mim
é que eu sou, e vou falar do meu caso, um criador apaixonado com coragem. E isso permite dizer ao Banco Santander que sim, eu tenho um background em matemáticas aplicadas e, portanto, se calhar podia ir para a programação ou para a estatística, mas se calhar ficava melhor no CRM, onde a matemática e a análise de números serve para eu criar. Portanto, gostava muito de ter o vosso feedback sobre esse projeto. É um projeto que está muito no início, mas o que visa é justamente um dia possibilitar que os meus filhos, que hoje têm 8 e 9 anos, possam, através de dados, ver o mercado. Ou seja, pegando na nuvem que eles têm e na brincadeira de fazer a pergunta desinibidamente, eles podem ver que pessoas com aquelas palavras no mundo fazem estas funções. Aonde no mundo, em que empresas, com que contextos, com que salários, quais é que são as opções deles. Muito obrigado.